Boa noite, tudo bem? A paz de Cristo seja com todos. Vamos dar início ao nosso culto, ao nosso Deus, culto de adoração, ao único que é digno de receber todo louvor e toda glória. Amém? Nós iniciaremos com uma oração, agradecendo ao Senhor por este momento. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, obrigado, Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Nós o louvamos e somos gratos, Pai, pelo seu infinito e grande amor, Pai. A sua misericórdia nos sustenta, Senhor. Nós somos gratos, Pai, e estamos aqui para expressarmos a gratidão pela tua salvação, pela forma com que o Senhor nos chamou, Pai eterno, das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvamos a ti, Pai, e engrandecemos o teu nome. Este culto é para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, eu peço que abra no Salmo 102. Salmo 102, do verso 1 ao verso 28. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém? Este salmo, ele fala da oração
de um aflito, de uma pessoa desfalecida, que derrama, né, as suas queixas perante o Senhor. Isso fica claro quando nós vemos no verso 1, que nos diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Esse é o pedido do salmista. Nós vemos no verso 17 a resposta. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. O que nós podemos aprender deste salmo? Nós devemos levar as nossas preces e as nossas necessidades àquele que pode nos socorrer. Nós pedimos àquele que nos convida, sim, a levarmos até Ele as nossas frustrações e necessidades, e Ele atende às nossas orações. Mas não é só isso. Nós vemos no verso 18 ao 22 o quê? Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Ou seja, aquilo que ocorre, seja com qualquer um de nós, é antes de tudo e acima de tudo para a honra e glória do Senhor, para que as pessoas vejam, não as nossas vitórias ou derrotas que sejam, mas aquele que nos assiste e aquele que nos livra. Por isso é importante que nós não só peçamos ao Senhor, mas também venhamos a dar testemunho sempre daquilo que Ele faz por nós, para que aqueles que veem o desenrolar das situações das nossas vidas, eles saibam que não foi a astúcia humana, nem a inteligência humana, mas sim a assistência do Senhor. Essa é a causa do Senhor nos socorrer e também serve de exemplo para que as pessoas, aqueles que serão chamados, aqueles que nós, né, nem eu nem você conhecemos, mas que o Senhor já preparou a salvação destes. Então, é para que essas situações sejam exemplos também, para que vendo estes, acordem do seu estado, né, de sono e venham até o Senhor, venham até o Pai. Mas também, o que a gente pode aprender deste salmo? Deus não muda, Ele é imutável. E isso é um conforto para nós. Você quer ver a diferença? Vejamos aí o verso 3 primeiramente. Salmo 102, verso 3. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ou seja, como fumaça, os dias dos homens, os nossos dias, eles se vão. E todo mundo sabe, né, que é um ventinho, a fumaça já não, ninguém já vê mais. Assim é a nossa vida. Outra coisa, nós vemos no verso 11 o quê? Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Olha só quantas figuras de linguagem para representar o quão breve é a nossa vida aqui. E por fim, no verso 23, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Mais um versículo aí que demonstra o quão breve é a nossa vida. Porém, o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é constante, Ele é fiel. E no verso 12, o que nós lemos? Olha o que o salmista declara. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. E do verso 25 até o 27, o que nos diz sobre o nosso Deus? Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tudo isso
para mostrar a diferença entre o Criador e a sua criatura. Isso também nos dá segurança. Segurança, por quê? Porque nós cremos em um Deus que é eterno, que é constante, que é fiel, que não muda. Isso deveria ser causa, sim, de insistência, de lutarmos, continuarmos buscando, sem olhar para trás, sem temer, porque essa é a razão, essa é a âncora da nossa alma, que Deus não muda. Essa certeza é maravilhosa para nós, e só isso já nos bastaria. Mas Ele não é só tudo isso, como nós vimos. Ele inclina os seus ouvidos, Ele desce até o mais próximo do nosso coração para escutar o que lá se passa. E isso é muito importante para nós. Nós devemos guardar isso, essa verdade, com a mais pura fé. Amém? Mas dando sequência neste entendimento, eu peço que os irmãos abram também o Salmo 33. Nós leremos do verso 18 ao verso 22. Salmo 33, verso 18 até o verso 22 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Nós, sempre temos as nossas necessidades e as nossas faltas. Nós conhecemos o nosso coração. E esse é o momento que nós temos, que nós tiramos para buscarmos ao Senhor, colocarmos todas as nossas necessidades diante dEle. Nele, o nosso coração deve se alegrar e confiar. E pedir a Ele que a misericórdia dEle esteja sobre nós. É isso que nós devemos fazer. Então, irmãos, esse momento é importante. Baixe sua cabeça, nós teremos um momento de oração silenciosa. E eu peço ao presbítero Tom, Wellington, que assim que nós estivermos orando e ele sentir a necessidade, ele rompa o silêncio, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos pecados. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho Jesus para se entregar ali naquela cruz.
para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se relaciona. O Senhor é um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas necessidades, o nosso pedido de socorro, para escutar aquilo que tem nos afligido. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas é um Deus que também se importa com as nossas vidas. O Senhor olha para as nossas necessidades. E o Senhor é um Deus que está perto. Muito obrigado, Pai, pelo perdão que temos, Pai, pelos nossos pecados. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes nós negligenciamos a Tua palavra, os Seus ensinos. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e que possamos diariamente viver de acordo com a Tua palavra, nos tornando praticantes daquilo que nós estamos ouvindo, lendo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós juntos entoaremos o hino 156. Aquele que quiser se colocar de pé, fique à vontade, né? Quem não puder ou não quiser, também fique à vontade. É um lugar livre, nós estamos no lugar livre para expressarmos o nosso louvor e adoração ao Senhor. Então, não há constrangimento quanto a isso. Amém? Esse hino, ele é intitulado Confiança no Senhor. Enquanto você canta, leia com atenção, cante com o coração, compreendendo aquilo que nós estamos cantando. Descansamos o Senhor ao lado das frente leva sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Protegerá teus passos no espinhal. Prossegue alma, o trilho é estreito, escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Mistério há de aclarar-se enfim.
Podem se assentar, irmãos. Como todos sabem, nós, segundo domingo, né, de cada mês, nós estipulamos como domingo da oferta missionária, né? Nós temos a nossa igreja, a Maria Lia e o Ronaldo Dourado, né, que são assistidos. Um está no Timor-Leste e outro na Nova Zelândia, certo? Mas não diz respeito apenas a estes irmãos, né? Mas também sobre qualquer atividade que venhamos a fazer, né? Esses recursos são destinados a trabalhar a vida daqueles e na vida, né, daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E quem sabe também, né, alguns de nós aqui poderá ser chamado também para ir a campo, né, seja dentro da cidade ou mundo afora. Nós colocaremos agora um vídeo institucional, né, da APMT, que dará maiores informações sobre este domingo. Olá, amados irmãos, tudo bem? Trazemos notícias do nosso projeto Renova Zelândia. Estamos visitando as igrejas parceiras do projeto Renova Zelândia. No ano passado, nós visitamos igrejas que serão possíveis parceiras do nosso projeto. Mas este ano, nós temos uma agenda que já está pronta até o mês de maio e nós estaremos visitando todas as igrejas que são parceiras do nosso projeto. A grande novidade desse momento é que, como nós estamos todos juntos aqui no Brasil em família, nós estamos fazendo estas visitas em família. Muitas igrejas que são sócias do nosso projeto nunca tinham recebido a visita de toda a nossa família. Tem sido uma bênção muito grande poder estar nas igrejas para compartilhar a palavra de Deus e falar sobre o nosso projeto. Olá, queridos irmãos. Bom, nós estamos estudando inglês formalmente e diariamente. Nós havíamos pensado em mudar para um país de fala inglesa para nós dedicarmos ao estudo do inglês. Mas por causa da pandemia, por causa do alto custo e também pelo fato de termos filhos pequenos, nós decidimos permanecer no Brasil e estudar inglês online. E no início deste ano, nós nos matriculamos em uma escola de inglês online, que está em El Salvador, na América Central. Nós 5 estamos fazendo todos os dias este curso, é mais ou menos 1h30 por dia, e também tem várias atividades, então nós ficamos praticamente todo dia estudando inglês, e isso tem nos ajudado muito. Previsão de abertura das fronteiras da Nova Zelândia. No último vídeo, nós demos a notícia de que o governo da Nova Zelândia anunciou o plano de reabertura das suas fronteiras. Este plano está sendo cumprido e as etapas para a reabertura das fronteiras até estão sendo antecipadas, graças a Deus. O país já está aberto para a Austrália. A Nova Zelândia já abriu as suas fronteiras para os estudantes, para os trabalhadores temporários, e agora, em 1º de maio, as fronteiras serão abertas para os turistas. Mas nenhum destes casos são o nosso caso ainda. Então, nós ainda estamos esperando quando poderemos nos preparar para entrar na Nova Zelândia. A nossa expectativa é poder mudar para a Nova Zelândia dentro do 2º semestre deste ano. Estamos orando por isso. Teremos que tirar os vistos novamente. Nós consultamos o Serviço de Imigração da Nova Zelândia com relação aos vistos que havíamos tirado no início de 2020. E eles nos disseram que aqueles vistos já não estavam vigentes e, portanto, teremos que tirar novos vistos. O site da imigração da Nova Zelândia ainda não disponibilizou a opção para que possamos fazer novas aplicações. Quando essa opção estiver disponível, poderemos fazer
novas aplicações. Se formos aprovados, calculamos que demorará mais ou menos 2 meses desde a aplicação até recebermos os novos vistos. Nossos pedidos de oração, irmãos. Pedimos oração pelos nossos filhos. Além deles terem aulas de inglês todos os dias online, eles também estão estudando em uma escola virtual no Chile. E eles estão ficando muito tempo na frente do computador. Os nossos filhos precisam se relacionar de forma presencial. Também pedimos oração pelas visitas que nós estamos fazendo às igrejas parceiras do nosso projeto. Que o Senhor nos guarde, especialmente nas viagens que nós temos que fazer. Pedimos oração para que tenhamos os nossos vistos aprovados. Que o Senhor esteja à frente deste processo. E em último lugar, nós pedimos oração para que o Senhor providencie os parceiros e os recursos necessários para que nós realizemos este projeto. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo apoio, pelas orações, pelas contribuições e que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Até a próxima. Tchau. Viu aí, irmãos? É importante, né? A ajuda não é só financeira, né? A parte financeira ela é importante, né? Mas as orações, o apoio, as mensagens, né? Nós temos contato desses irmãos, então a gente pode, aí, com a autorização deles, disponibilizar. Os irmãos quiserem entrar em contato com eles, perguntarem do trabalho que está ocorrendo. Então é muito importante a gente se familiarizar com a missão, né? Não só da igreja presbiteriana, mas a missão da igreja de Cristo, né? Nos envolvermos e compreender isso, ok? Agora nós passaremos a cantar ao Senhor, né? Continuar adorando Ele por meio de alguns cânticos, né? Com a nossa equipe, e aquele que veio preparado, né? Com a sua oferta missionária e também os dízimos, né? Ou qualquer oferta, fique à vontade para, enquanto cantamos esse primeiro cântico, colocar aí no gasofilácio, tá bom? Irmãos, vamos aproveitar esse momento, enquanto as crianças se dirigem às salas, né? Vamos orar pela vida delas, agradecendo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida dos nossos pequeninos, pela vida também destas irmãs que se dispõem a, debaixo da Tua graça, Senhor, auxiliá-las, conduzi-las e informá-las, Senhor, sobre o Teu santo evangelho. Nós agradecemos a Ti pela vida delas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, aproveitar o momento, né? O nosso pastor, ele está de recuperação, né? Sua esposa e seu filho, tudo indica que é alguma virose, né? Então peço para que a igreja esteja em oração pela vida deles, para que eles possam, tão logo, né, estar conosco novamente. Amém? Nós vamos dar início à pregação desta noite no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias é aí o último livro, né, do Antigo Testamento. Estaria logo um antes de Mateus. Então, Malaquias capítulo 3, por enquanto apenas o verso 6, diz assim:
Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deve ter percebido aí, né? Desde o início nós estamos falando, né? Sobre a imutabilidade, né? Ou seja, a não capacidade de mudar, né? O ser de Deus, ele é imutável. E hoje, essa é a tônica do nosso culto, né? Nós queremos reforçar isso, porque é urgente, é importante o tema, como toda a Escritura, mas não é possível desenvolver confiança, dependência, se nós não temos a certeza se as coisas permanecerão como estão ou não. Você consegue manter a confiança em alguém que diz: hoje será assim e amanhã será diferente? Você consegue? Uma pessoa diz que tal coisa será de uma forma, mas amanhã ela age de outra forma. É difícil, né? Então, a base da confiança é justamente a capacidade de você cumprir, né, o que diz, ou de não mudar constantemente, né? Então, a Bíblia, ela está recheada de informações de que o nosso Deus decreta e cumpre. Ele diz e acontece. Então, existem inúmeros exemplos. Mas isso é o quê? Apenas para demonstrar que Deus é Deus? Simplesmente? Não. É para nós e aqueles do passado que buscavam em Deus o refúgio, eles terem essa confiança. Eles desenvolverem essa confiança. Dito isto, o livro de Malaquias, ele é um livro que foi escrito ali para a profecia se direcionava ali para o povo de Israel, né? Porque naquele período existia uma divisão, né? Judá e Israel, né? Não eram as mesmas cidades, né? Não eram os mesmos estados. Então Israel tinha a sua capital e Judá a sua. Israel, capital Samaria, Judá, né, Jerusalém como a sua capital. E Malaquias está ali, na região de Israel, levando uma profecia àquele povo que havia se esquecido, né, dos princípios e dos mandamentos do Senhor. Se nós corrermos um pouco aí, então mantenha o livro de Malaquias aberto. Se nós corrermos um pouco no livro, o que nós vamos ver logo aí no capítulo 1, no verso 6? Dá uma lida aí no capítulo 1, verso 6. O que diz? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Até aqui, nesse momento. Então, o contexto era esse. O povo já tinha instrução, o povo sabia como agradar ao Senhor, porque o próprio Senhor já tinha estipulado todas as leis necessárias aqui, eles já sabiam. Ok, eles já tinham passado por poucas e boas, né? O retorno deles da Babilônia, enfim. Eles já tinham passado por períodos de desobediência e castigo da parte de Deus. Mas ainda assim, eles continuam, né, na sua obstinação. Após um período ali de cumprimento da palavra, de uma vida de fidelidade, eles voltam às velhas práticas. Então era esse o contexto que o povo estava, um contexto de desobediência, infidelidade. Mas, olha a resposta que o Senhor dá no verso 8. No verso 8, o Senhor então explica para eles o porquê da queixa, né? O nosso Deus é maravilhoso. Ele não diz: olha, vocês estão errados, vocês precisam fazer tal coisa, não. E ele diz o porquê e ainda dá a saída. Mas aqui o que nós vemos? Ele vai explicar o porquê.
Já não havia sido uma lei instituída em Levítico, né? A forma como eles deveriam cultuar o Senhor, nos sacrifícios e tudo mais. Mas olha aqui, eles violando a lei. Quando trazeis animal, no verso 8, capítulo 1, verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o povo, a princípio, eles estavam violando aqui o culto ao Senhor. Porque o livro de Malaquias também é um livro onde o profeta convida o povo novamente a como cultuar o Senhor de maneira agradável. E aqui nós vemos que aquela prática que o Senhor havia instituído estava sendo violada. E é engraçado até a forma, o diálogo, né, do Senhor com o povo, né? Apresenta aí esse churrasco aí, se a gente pode trazer para o nosso tempo, né, para o seu governador. Será que ele vai aceitar isso daí do jeito que está? Então, assim, era uma desobediência gritante. E não só gritante, mas cínica também. Como a gente vai ver. Aqui, nós vemos... no verso 12, mas vós o profanais, né, o altar do Senhor, quando dizeis, olha o que o povo dizia, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, né? Que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. É assim que fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então, essa era a forma que o povo estava cultuando a Deus. Se nós pudéssemos, então, contextualizar isso para os nossos dias, o que o Senhor pede de nós? Uma consciência tranquila, um coração livre de pecados obstinados, né? Aquele que sabemos já ser errados e que continuamos praticando. Então, essa é a forma que o Senhor nos convida a vir até Ele. O Senhor diz, venha como está, sim, mas nós que já estamos, não podemos mais continuar vivendo como se nunca estivéssemos aqui, né? Então, Senhor, nós sabemos a forma como o Senhor deseja ser adorado. Então, quando não fazemos desta forma, nós estamos cometendo os mesmos erros que os nossos irmãos israelitas aqui estavam cometendo. Pronto, dito isto, nós agora podemos pensar, existe algum responsável, então, além do próprio povo? O povo sozinho é responsável? Vamos ver agora no capítulo 2, a partir do verso 7. Aliás, vamos ler primeiro 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Ou seja, agora, a informação aqui, né, a repreensão sai do povo por um instante e entra agora em quem? Naqueles que deveriam ensinar o povo. Agora, sacerdotes, agora é com vocês. Olha aqui no verso 7, capítulo 2, verso 7. O que o sacerdote deveria fazer? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui eu já aproveito até para a gente fazer um ponto. Quem já veio de alguma outra denominação ou já escutou, mesmo estando aqui, alguém falar assim, que o pastor é o anjo do Senhor na igreja? É que isso precisa ser melhor esclarecido, né? Porque quando se fala o anjo, você já pensa, né, o que executa, né, o mandamento do Senhor. A gente já pensa naquela conotação que a Bíblia dá de anjo, né? Mas aqui a tradução é correta quando ela diz, porque ele é mensageiro. O que isso significa?
o termo ângelos é mensageiro, que deriva a palavra anjo. Então o anjo é também um mensageiro. Mas o uso dessa expressão, o pastor é o anjo do Senhor na igreja, é quase que uma ideia de que, pastor, o senhor tem carta branca para conduzir a igreja. É perigosa, né? É perigosa. Então aqui eu já faço esse esclarecimento. O pastor é um servo do Senhor, mensageiro, né? Conduz a igreja no ensino, né? Mas até aí, né? Não tem nenhuma conotação de poder absoluto sobre a igreja, né? Isso é importante a gente frisar. Então, quando nós lermos isso em Malaquias, o sacerdote ele é o mensageiro do Senhor, é o que leva a instrução ao Senhor, certo? Então, quem estava falhando também aqui? Os sacerdotes, não é? Eles tinham a incumbência de levar a palavra e de instruir o povo de acordo com aquilo que o Senhor havia estipulado. Porém, o que eles estavam fazendo? Só tem isso daí? Pode vir. É o coxo? Só tem esse animal cego. Quando você abre a brecha, né, para trazer um animal cego, por exemplo, você pode até ter 100 bons, né? Mas você fala, deixa eu me livrar desse cego, né? É sempre assim, essa é a lógica. Deixa eu me livrar desse cara aqui primeiro. E era assim que eles estavam conduzindo. Porém, o sacerdote, ele tinha, sim, a obrigação de falar, esse aqui não. Esse aqui não pode. O Senhor não se agrada. Mas não, tá bom, não tem problema não. Vem que eu vou aceitar. E aí o Senhor repreende esse sacerdote. Ele até relembra a aliança que ele tinha feito, a aliança levítica, né, com Levi, que ficou depois a cargo de todo o trabalho no culto. Então os seus descendentes, que eram sacerdotes que serviam no templo, ele relembra por meio de Malaquias o povo, olha, a minha aliança que eu fiz com Levi, ela continua vigente. Então vocês precisam guardar toda a lei. E não só o que convém, né? Então isso nos ensina um princípio, né? Venhamos à casa do Senhor como estamos, obviamente. Mas Paulo fala isso na carta aos Coríntios, né? Se não me falha a memória. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Ou seja, se você já alcançou a compreensão de determinadas coisas, então não finja que você não conhece, né? Então é importante a gente saber, o nosso serviço de culto ao Senhor, a nossa gratidão ao Senhor, ela não é só uma expressão com o coração, se a gente pode usar dessa forma, mas também é com entendimento. É baseada em princípios. Então, se nós já conhecemos esses princípios, nós devemos viver por eles. Mas não só isso. O povo, além de estar fazendo do culto do Senhor toda essa profanação, né? Qual era a outra advertência que o Senhor tinha em relação ao povo? Eles estavam deixando as suas esposas e se unindo com as esposas, né? Aliás, as esposas não, com as mulheres, né? Ainda não eram esposas, com as mulheres dos povos vizinhos. E o que isso implicaria? Implicaria em idolatria, porque haveria miscigenação entre o povo e certamente eles estariam divididos, não é? Na adoração ao Senhor. E eles foram instruídos em que somente ao Senhor Deus eles prestariam culto. Mas por meio destes casamentos mistos, eles estavam trazendo a idolatria para o meio do povo. E por quê? O Senhor aqui, ele vai deixar muito claro que quando ele institui o casamento lá em Gênesis, ele formou de dois, né, um só. E por que isso? Justamente para que o povo dele não fosse manchado, ali naquele período, né, com povos que idolatravam deuses que na verdade não eram deuses. Então você percebe que o livro de Malaquias até aqui não é um livro sobre o dízimo, né? Porque o livro de Malaquias, se
Se você perguntar, você conhece o livro de Malaquias? O livro do dízimo, né? O Malaquias 3:10 lá, né? Então, assim, infelizmente é só ele dessa passagem, mas o livro de Malaquias é um livro sobre como cultuar ao Senhor de modo agradável, e sobre obediência, e sobre fidelidade, sobre tudo isto. Então, até aqui, nós vemos que o povo estava manchando o culto ao Senhor e também uma das instituições que era o casamento. Certo? O que mais a gente pode... Olha só o comportamento do povo. Olha só que cinismo. No capítulo 2 ainda, no verso 13, acompanha a leitura. Ainda fazeis isto, depois de levar o animal coxo, depois de abandonar suas mulheres e se casarem com quem queriam. Olha só como eles ainda se achegavam no culto. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos. Mas qual que é a consequência de tudo isso? De sorte que ele, o Senhor, já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Aí o povo ainda pergunta, né? E perguntais, por quê? No verso 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, aqui o povo se achega, vem ao culto, chora, grita, esperneia, geme, não se importa com os princípios, se importa com a estada no culto. Isso é importante nós avaliarmos. Eu estou no culto, bati o ponto, fiz o meu show, acabou. Não importa a minha vida. É verdade isso? É verdade. Não é verdade, né? Nós sabemos que importa sim as nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida dupla, tripla, o que quer que seja. A maneira de nós expressarmos a nossa adoração ao Senhor, ela é um resultado daquilo que nós vivemos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não tem segredo. Não existe uma ideia de que eu vivo de um jeito, chega aqui, eu aperto o botão e as coisas agora, elas se transformam em santas e purificadas. Mas o povo pensava isso. Particularmente aqui, o povo de Israel no período de Malaquias, né? E nós devemos então nos atentar. Se nós não estamos, ou estivemos, ou estamos, ou de certa forma, cuidado para que não venhamos a estar, né? Assim como esse povo estava no culto ao Senhor. Mas o Senhor ainda continua repreendendo o povo. No verso 17 agora. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Olha só. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Percebam, depois leiam em casa esse livro, vocês vão perceber que aqui tem um jogo de perguntas e respostas. O Senhor fala, vocês estão me enfadando. Aí o povo sempre vem, mas estamos te enfadando em quê? Sempre o povo faz essa pergunta cínica. Vocês estão me roubando, lembra aí? Malaquias lá 3:10. Te roubando em quê? Em que te roubamos? Então Deus falando para eles e eles sempre retornam, mas no quê? Não estamos fazendo nada. O que você está falando, Deus? Era assim. O nível do cinismo. Nisto, então em que eles estavam enfadando o Senhor? O Senhor responde, porque o Senhor não deixa a gente sem saber. Ele não nos orienta, ou nos exorta, ou nos castiga, sem antes nos deixar saber o porquê. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Depois de tudo aquilo, olha o que eles ainda têm a pachorra de dizer. Todo mundo que está aí fora aí, pratica o mal, faz o que quer, e o Senhor não está nem aí. Ou seja, não me enche o saco. Se tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, ou até pior, e estão se dando bem, por que você está nos cobrando? Olha só, quem
Quem aqui nunca pensou de alguma forma, poxa, Senhor, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo tão direito, né? E a pessoa lá toda torta lá, né? E parece que ela prospera e eu não. Ou isso só passou pela minha cabeça só. Entende? Então, assim, é muito fácil a gente incorrer nesse erro. É muito fácil. A gente precisa vigiar mesmo. E aí o capítulo 1 do verso 3, o Senhor vai continuar dizendo. E é agora que a gente vai encontrar a promessa messiânica, não é? Eis que eu envio o meu mensageiro. Olha o mensageiro aí de novo. O ângelos. Poderia ser anjo aqui também. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem era esse mensageiro? Aqui ainda não é Jesus. Era o João Batista, não é? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Aí sim, o anjo da aliança. A quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha o que Deus está falando aqui. Vocês estão fazendo tudo isso. Estão me questionando, eu estou avisando vocês. Mas vocês não desejam que venham? Vocês não estão aguardando o Messias? Então, virá primeiro o mensageiro, preparando o caminho. Depois ele virá. Agora, quem é que suportará o dia da sua vinda? Então Deus está falando para eles, vocês querem Ele, mas olha como vocês vivem. Vocês suportarão o dia da vinda do Senhor? Porque o que Ele vai fazer? Ele vai derreter e purificar a prata. Ele vai purificar vocês, filhos de Levi, os sacerdotes, né? E os refinará como ouro e como prata. Então as ofertas que vocês estão trazendo, elas se tornarão agradáveis, porque já não dependerá de vocês me trazerem oferta ou não. O preço será pago. E a oferta que ele me der, sim, tornará ofertas de vocês justas. Porque o que o Senhor conclui? Na hora que o Senhor vier, no verso 4 do capítulo 3, ele diz, então, esse então é de conclusão. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Ou seja, se Deus está falando isso para eles, significa que no dia a dia deles, na vida da igreja ali, era comum essas práticas. Porque ele não diria, chegar-me-ei a vós outros para juízo e eu serei testemunha veloz contra todos vocês que praticam isso. Significa que aquele povo estava praticando isso e que todos aqueles que viriam depois também praticariam, mas que ele, em resposta à pergunta, você não está nem aí para a gente, o povo faz um monte de coisa e você não liga, em resposta a isso ele diz, então quando o meu mensageiro, o anjo da aliança, quando o Senhor Jesus, agora que nós já sabemos, né, chegar, eu vou julgar todos estes aqui. Então vocês pensam que eu não estou vendo? Eu estou vendo tudo. E aí nós chegamos no versículo que nós iniciamos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aqui nós vamos nos lembrar da história de Esaú e Jacó.
Jacó fez alguma coisa para que Deus pudesse de alguma forma se agradar dele? Alguém lembra aí da leitura? Lembra se Jacó fez alguma coisa que falou, opa, aí ó, porque você fez isso, eu te amo. Teve alguma coisa assim? Ele teve algumas práticas que honravam ao Senhor. Porém, nós sabemos que Paulo depois fala isso em Romanos, mas nós sabemos que Deus não escolheu Jacó por obras ou porque ele era bonzinho ou porque ele era puro. O nome Jacó significava o quê? Usurpador. Passou a perna no irmão, né? Para poder ganhar o direito de primogenitura, né? Ser o primeiro ali. Então não havia nada na vida de Jacó que alguém pudesse dizer assim, olha, esse cara é preferido por causa disso, disso, disso. Mas Deus o escolheu. E pronto. Eu escolhi Jacó e rejeitei a Esaú. Simples. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o Criador, ele decide. E aí ele fala, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, havia promessa lá, desde lá de trás, né? Começa lá, faz aí o caminho de Gênesis, tudo. E a descendência de Abraão, né? Não seria destruída. Então, por conta daquela promessa, o Senhor está relembrando eles aqui. Vocês gostam de fazer perguntas cínicas, né? Então deixa eu relembrar vocês. Vocês só não são consumidos por causa da promessa que eu fiz, desde lá de trás. Ao meu servo Abraão, a Isaac, a Jacó, e assim por diante. Porque fosse pela atitude de vocês, não tinha o que fazer. Então, desde o começo nós estamos falando aqui da bem-aventurança, da alegria, da tranquilidade de sabermos que o nosso Senhor não muda. Já imaginou se o Senhor nos julgássemos segundo as nossas obras, como que seria? Se agora, nesse exato momento, o Senhor abrisse o seu coração e olhasse o que tem aí dentro. E isso não é nenhuma tentativa de pôr pânico, não é só uma consequência mesmo da nossa consciência. O que ele encontraria? Porque o Senhor não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E aqui eu faço uma primeira aplicação dentro desse entendimento. Todos nós temos a nossa rotina, correto? Mas, infelizmente, eu falo do nosso tempo porque é o nosso tempo, né? É o tempo em que nós vivemos. Então, nós não podemos falar de outra época, né? Com propriedade. Mas a rotina, ela ganhou assim uma conotação negativa, né? Nossa, minha vida está uma rotina. É uma conotação negativa. Né? Nossa, meu casamento virou uma rotina. Nossa, vir à igreja todo dia. Nossa, tá chato, né? Virou uma rotina. E aí eu sei que vai ter todo aquele passo a passo, né? Pô, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Que chato, né? Não é assim que muitas vezes a gente pensa na rotina, né? Então, não é difícil inferir que esses irmãos aqui também estavam cansados da rotina. Pô, toda vez tem que levar animal bom. O que tem? Tá mancando, mas tá vivo. Não é o sangue aí que vai derramar que importa. Entende? Como é fácil, né, a gente abrir mão dos princípios pelo cansaço da rotina, né? Pô, essa mulher aqui, estou com ela já há 30 anos. Pô, nunca vacilei, mas estou cansado, quer saber, eu vou... Né? O Senhor me ama mesmo, eu dou uma... Né? Aí depois eu volto, aí vamos ver. O Senhor é misericordioso. Olha só, é fácil, é muito fácil. Mas veja bem, a rotina... ela é extremamente importante para as nossas vidas. O que é que dá sentido para as férias? Não é o trabalho? A graça de você
viajar 30 dias que seja, não é porque você teve um ano de trabalho. Então, a rotina é que dá sentido às férias, e não o contrário. O que faz as férias serem férias é a rotina. Sem a rotina, quem seria a rotina seriam as férias. Entende? Então existe valor naquilo. Como que nós aprendemos a ler e a escrever se não houvesse repetidamente, incansavelmente, essa rotina? Como que nós aprendemos da palavra do Senhor se constantemente nós não viermos ouvi-lo, buscá-lo em oração, rotineiramente? Então, irmãos, tudo isso, toda essa ideia de que o Senhor não muda, imagina se o Senhor se cansasse de si mesmo, né? Puxa, eu não mudo já faz sei lá quantos trilhões de anos. A nossa alegria é porque Ele não muda. Então isso nos ensina algo. Será que simplesmente porque uma coisa não muda, ela por si só é ruim? Não estou boicotando férias ou a quebra, né, da rotina, mas o que eu quero dizer é esse ódio consumado que a gente tem de tudo aquilo que se perpetua, de tudo aquilo que se conserva, de tudo aquilo que permanece. Porque isso precisa sempre ser relegado como alguma coisa ultrapassada. Por quê? Não é assim. O nosso Deus não muda. E Ele nos ensina que até morrermos, nós faremos e o adoraremos da mesma forma. E que isso é motivo de alegria para nós, e não de peso. Então esse é o entendimento. Pensando na maneira como o povo estava vivendo aqui, eles provavelmente estavam cansados disso tudo. Mas o Senhor os relembra, olha, eu não mudo, eu continuo amando vocês, mas sendo fiel ao que eu prometi. Lembra? O Senhor não tendo ninguém acima dele por quem jurar, jurou por si mesmo, que a descendência, né, de Abraão se perpetuaria. Por ele mesmo ele jurou. Então, ele é fiel a si mesmo. E porque ele não muda, é que nós não somos consumidos. Então, saibamos, irmãos, quando formos ler Malaquias, o dízimo ali fazia parte também, né? Eu acabei deixando essa falta dos irmãos lá de fora, porque já é uma coisa conhecida, né? Batida. Mas não é só isso. Toda a vida com Deus, toda a vida com o Senhor, ela tinha sido abandonada. E muito do que esses irmãos estavam fazendo, nós percebemos que eles praticavam toda essa desobediência porque eles estavam cansados, porque eles achavam que Deus não amava eles, porque eles viam a prosperidade de povos vizinhos. Ou seja, eles estavam fazendo coisas erradas, com justificativas erradas. Mas o Senhor nos convida a o quê? Olha que interessante, aqui há um diálogo. O profeta, né, intermediando, expõe o erro do povo. O povo que faz esse questionamento, o Senhor mais uma vez explica, ajuda, mostra o caminho. Olha só. E desde sempre, né? Toda a Bíblia o Senhor está lá, nos tratando dessa forma. Vai para lá, não, calma aí, está errado, volta para cá. E porque Ele não muda, é que nós não somos consumidos. Lembremos sempre disso. Diante das nossas aflições, diante das nossas dificuldades, diante das nossas justificativas meia boca, diante da vontade de desobedecê-lo, diante do ódio que a gente tem contra tudo aquilo que é princípio e tudo aquilo que está instalado, conservado pelo Senhor, nós devemos sempre nos lembrar, Senhor, isso é valioso para o Senhor. Isso é o que o Senhor nos convida a praticar. Então me ajuda a ser constante. Nos ajuda a sermos constantes. Essa é uma palavra
O Senhor diz: sede santos como eu sou santo. Eu poderia parafrasear isso também e dizer assim, ó, sedes, né, constantes, como o Senhor também é constante. Né? Não sejamos aquele homem que Tiago fala, que olha o seu olho, olha o seu rosto no espelho, e depois que ele sai de frente do espelho, ele nem lembra mais como é a sua feição. Ou como as ondas do mar, né, que para lá e para cá, que não tem um começo, um meio e um fim. Né? Não sejamos assim. Sejamos como o Senhor, constantes e sempre nas nossas dificuldades, busquemos a Ele, que tem todas as respostas para os nossos anseios. Amém? Então, irmãos, eu queria, agora chegando no final do nosso culto, né, apenas pedir, né, mais uma vez, que a igreja esteja em oração pela vida do pastor e da sua família, né, que se encontrou enfermos, sobre todos aqueles da igreja que estão enfermos e que vocês têm conhecimento, né, continuem em oração pela vida dos missionários, né. Hoje, o segundo domingo, nós nos lembramos desse serviço, né, tão nobre. Continuemos orando pela vida deles. E as nossas atividades aqui, né, todo domingo às 7. Quarta-feira nós estamos tendo uma reunião de oração também. É algo que durante a semana nós estávamos sentindo falta, né? Então, todas as quartas às 7 horas nós estamos nos reunindo aqui. Ainda um número pequeno em relação ao número de membros da igreja, porém, irmãos, não se acanhem, viu? Pode vir, fiquem à vontade, vamos deixar essa reunião gigante, porque é sempre bom, né? Alguns irmãos estão aqui e podem atestar a alegria, irmãos, da gente poder saber daquilo que está acontecendo com o outro e concluir que a gente não está sozinho nas nossas dificuldades, né? E a alegria de poder ajudar os irmãos também em oração. É muito bom essa troca, né? É muito importante isso para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Então, todas as quartas às 7 horas, nós estamos nos reunindo aqui. Aos sábados também os jovens, né, às 7h30 estão se reunindo aqui. Então, aqueles que quiserem participar das reuniões, né, dos jovens, fiquem à vontade. Tá bom? Vamos orar encerrando? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela Sua provisão, a Sua misericórdia, por o Senhor ter nos trazido à Tua casa e termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, a Tua direção, a Tua voz, Pai. Que saiamos daqui, Pai eterno, conscientes de que nós devemos praticar a Sua palavra e vivermos por meio dela, Pai. E independente das circunstâncias, Senhor, nós devemos ser, como o Senhor, constantes, fiéis e abundantes, Pai eterno, na Sua obra. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades e em nossas faltas, para que a boa semente frutifique, Pai, e possamos dar fruto e que este fruto permaneça. É assim que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Tenha uma boa noite, irmãos. Deus abençoe.